Amém? Eu sei que você está vivendo dias difíceis. A igreja, de uma forma geral, está vivendo dias difíceis. Cada um no seu momento, cada um na sua realidade. Mas a verdade é que todos nós estamos vivendo dias difíceis. Dias em que nós precisamos usar a maior arma que a gente tem. E que eu já, há cerca de uns 20 dias, estou no Senhor, instruindo a igreja, conduzindo vocês, preparando vocês, nos preparando, porque eu também me preparo quando faço isso, a usar a maior arma que a igreja tem para vencer o inferno. Só existe uma maneira, guarde isso, só existe uma maneira de nós vencermos o nosso inimigo, de alcançarmos vitórias grandes, mas também vitórias pequenas, que é orar, que é chorar aos pés do Senhor. Não tem outra maneira de nós avançarmos no mundo espiritual que não seja por intermédio da oração. Algumas pessoas têm o hábito de falar assim: ora por mim, irmão. É claro que nós temos que orar pelas pessoas. Mas eu falei para alguém essa semana, para umas 2 ou 3 pessoas, que a melhor oração não é a oração do pastor. Você sabia? A melhor oração não é a oração da mãe. A melhor oração não é a oração do pai. A melhor oração não é a oração da namorada, do namorado. A melhor oração não é a oração do amigo. A melhor oração é a tua oração. É a minha oração. Você não sabe o que eu estou sentindo agora. Eu não sei o que você está sentindo agora. Você está sentado aí olhando para mim, mas eu não. Por mais que algumas pessoas tenham o rosto muito aparente, seja muito transparente nas suas condições, a pessoa não sabe exatamente o que ela está sentindo. Eu, particularmente, sou uma pessoa que, se eu estiver passando mal, você vai saber na hora. Na hora. Eu sou um guerreiro para correr, para lutar, mas quando eu passo mal, minha cara, você vai saber na hora. O pastor não está bem, o André não está bem. A missionária Simone, ela olha para mim e diz assim: não está bem. A missionária Simone é até mais atriz. Tem hora que ela está morrendo e você está olhando para ela, está poderosa. Eu falo: Simone, eu te invejo, porque eu não consigo ser assim. Se eu passar mal... Mas por mais que vocês vejam que eu estou passando mal, por mais que eu veja que você está passando mal, a gente não consegue mensurar a dor do outro. Consegue? E é nisso aí que você... E assim, a única pessoa que sabe exatamente o que a gente está sentindo é o nosso Deus. Mas mesmo assim, Ele quer que você fale, que você diga o que você está sentindo. Porque Deus quer ter relacionamento com a gente. E vai cair exatamente em tudo que a missionária tratou aqui com a igreja, que o Espírito Santo tratou com a igreja por intermédio da missionária Simone. Completando, né, ou preparando-nos para aquilo que o Senhor quer falar, que é a palavra principal nessa noite. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 11, do verso 5 ao verso 13. Lucas, capítulo 11, do verso 5 ao verso 13. E quem leu o meu status hoje, viu lá, eu coloquei. Você quer saber como mover a mão de Deus? Quem leu aqui? Quem viu o status? 2 pessoas viram. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Como vou mover a mão de Deus?
Diz assim a palavra do Senhor no versículo 5 de Lucas 11. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou na minha casa, vindo de caminho ou vindo de viagem, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar? Digo-vos que, ainda que não levante a dar-lhe por seu amigo, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister, ou tudo o que houver necessidade. Eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abri-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, se o filho pedir-lhe peixe, pedir-lhe pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Meus amados, nós estamos diante de uma palavra simples, mas de grande profundidade. A parábola do amigo importuno é uma parábola que que se encontra em Lucas, e ela nos ensina a importância da perseverança e insistência na oração. A história conta que um homem que bate à porta de um amigo à meia-noite para pedir emprestado alguma coisa. No caso aqui, pedir pão, pedir alimento. Se você procurar entender o porquê da história, você vai dizer assim: mas poxa, ele não dizia que era amigo? Se era amigo, havia um relacionamento entre os dois. E se esse homem se levantou para ir à porta dele à meia-noite, na hora mais inóspita, mais imprópria da noite, é porque ele confiava que o amigo iria ali atender. Aí você pergunta: então por que é que ele não levantou? Aí você vai ter que entrar em costumes, tradições, modo de vida do judeu naquele tempo. Lá no início, quando o povo de Deus estava ainda se formando, as famílias judaicas mais antigas, dependendo inclusive da cidade, por exemplo, na família de Jesus, lá em Nazaré, eles dormiam todos no mesmo cômodo. E não havia cama, as famílias mais pobres não tinham camas. Eles forravam, como algumas famílias, no nosso país, os índios forravam as esteiras, né? Ou forravam tapetes no chão. E as famílias tinham muitos filhos, normalmente, e os pais colocavam os filhos deitados e automaticamente o pai se colocava ali à frente, né? Mais próximo, para defender os filhos que estavam deitados. E a mãe deitava-se ali no meio, aconchegando os filhos, cuidando dos filhos para passarem a noite. Então você imagina, e outra coisa, o judeu, as famílias antigas, e vocês devem ter ouvido pelo menos falar isso, que os nossos bisavós, tataravós, né, dormiam cedo.
Diziam-se, né, dormia com as galinhas, né? Então você imagina, tipo 6 da tarde, 7 da tarde, o pessoal foi dormir, os filhos estavam num sono profundo, e à meia-noite alguém bate na porta dizendo, eu preciso de pão. Se eu me levantar, eu vou acordar quem? As crianças. Então eu não posso me levantar porque eu vou acordar as crianças. E depois, para elas voltarem a dormir, será um transtorno. Não seria isso? Então é essa situação que está acontecendo nessa casa. Havia um amigo que tinha um relacionamento, porque eram amigos, aqui diz que eles eram amigos, mas entre o relacionamento desses amigos haviam as crianças. Alguma coisa importante que impedia aquele amigo de fazer um bem ao seu outro amigo. E é nesse contexto que o Espírito Santo está tratando conosco nessa noite a respeito da importância de quem está precisando de alguma coisa, saber que eu preciso fazer algo para mover a mão daquele que pode me abençoar. Porque também um outro amigo estava chegando de viagem e precisava ser recebido. E outra coisa, judeu, quem é judeu, ele faz o impossível para ser receptivo. É um mandamento do Senhor, ser receptivo, receber bem as pessoas. Então, havia ali uma série de coisas acontecendo nesse contexto, aonde a gente vai ministrar a palavra de Deus. Você está entendendo até aqui? Está ficando claro para você o contexto no qual essa palavra está sendo ministrada? Então, a gente vai aprender hoje a respeito do valor da intercessão. Lá no versículo 5, diz assim, ó, disse-lhe também, amigo, empresta-me 3 pães. Havia ali uma necessidade. E havia nessa necessidade a confiança de que havia um amigo que podia resolver o problema. Segunda coisa que a gente aprende é que sabia que, apesar da hora imprópria, que era meia-noite, o seu amigo não lhe negaria o que ele estava pedindo. Havia uma necessidade, havia um amigo, apesar da hora importuna, da hora difícil que era, ele sabia que o amigo não iria negar aquilo que ele estava pedindo. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. E também, a gente aprende que temos que pedir a Deus não somente como um amigo, mas como filhos amados e envolvidos no amor do Senhor. Então ali, o que eu vou aprender aqui nessa noite? Que independente da situação que eu esteja vivendo, eu sei que eu tenho alguém que se preocupa comigo. E se eu tenho um relacionamento com Deus, eu posso ir a Ele qualquer que seja o momento da minha vida, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. E o relacionamento que eu tenho com o Senhor, ele está sendo construído. E esse relacionamento que está sendo construído vai me dar confiança de chegar a Ele a hora que seja, durante o dia, ou da noite, ou da madrugada. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou aprender aqui, olha o que está escrito. E essa palavra ela vai se coadunar com Mateus capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 11. E o chave é, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Quem busca, encontra. Quem bate, a igreja precisa entender isso. Mas eu só vou encontrar. A porta só vai se abrir se eu fizer a minha parte. Aquele amigo, ele poderia ter mandado alguém lá na casa do outro amigo? Podia? Podia? Sim ou não? Podia? Não podia? Podia ou não podia? Podia. Mas quem é que sabia a necessidade? Quem é que tinha o relacionamento? Era ele, o amigo. Então entenda isso. Se alguém tem que ir a Deus, a primeira pessoa que tem que ir a Deus é quem? Eu. Sou eu que tenho um relacionamento com Ele. É a minha voz, que outra coisa desceu fresquinha, que agora não está no esboço. Voz.
Se eu chegar na sua casa, bater na sua porta, Mateus, abre a porta. Você consegue discernir a minha voz das demais pessoas que você conhece? Você conhece? Consegue? Se Rebeca chegar naquele portão ali na madrugada, pastor, eu vou discernir exatamente que não é a Idélia, é a Rebeca. Porque eu consigo discernir a voz da Rebeca no meio de uma multidão de pessoas. Se eu for o Cauê, pelo pouco tempo que eu conheço o Cauê, se o Cauê chegar ali naquela porta da madrugada, ele fala, pastor, abre a porta, eu preciso entrar, eu vou saber, esse aí é o Cauê. Porque está sendo construído um relacionamento. Agora vai alguém, Cauê, o fulano vai lá e me chama o pastor e fala que sou eu, preciso entrar, eu vou abrir a porta? Não vou abrir a porta, porque eu não conheço essa voz. Não me é familiar. E aí eu quero chamar sua atenção para o seguinte: a sua voz é familiar ao ouvido de Deus. Deus está acostumado a ouvir você falar com Ele? Ou será que você tem tido o costume de mandar pessoas falar com Deus por você? Talvez por conta do pouco relacionamento com Deus é que as coisas estejam demorando a acontecer nas nossas vidas. Talvez pelo pouco envolvimento com o Senhor, as portas ainda não se abriram. E aí, o pastor está levando, te instruindo, te levando a um conhecimento. O Senhor está chamando a minha atenção, chamando a tua atenção, porque Ele quer que se cumpra a nossa vida, que está no livro de João, capítulo 15, lá no versículo 15. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Diga comigo, eu serei amigo de Deus se fizer o que Ele me manda. E o que é que o Senhor está mandando a mim e a você fazer? Me busque. Me busque. Eu quero me revelar a você, o Senhor. Eu quero revelar coisas grandes, coisas firmes, coisas poderosas, coisas que vocês nunca ouviram. Eu quero revelar a vocês. Eu quero levar vocês a um novo nível. Eu quero levar vocês a uma posição que vocês nem achavam que poderiam usufruir. Mas para chegar a esse nível, nós precisamos fazer aquilo que Ele está mandando. Ninguém sobe de cargo numa empresa fazendo simplesmente aquilo que dá na vontade. Sobe? Não. Normalmente, quando alguém quer nos levar para um nível maior, ele nos dá tarefas mais difíceis para te testar, para saber se você vai se envolver, se você vai se dedicar, se você é realmente aquilo que ele está achando, que ela está achando. Por isso que você recebe tarefas mais difíceis, por isso que você é chamado para situações que outros não foram. E às vezes, no meio de é apresentada uma determinada situação, várias pessoas se apresentam para cumprir aquele papel. Mas como é que você vai ser escolhido se você se dedicar o teu máximo, dar o teu melhor? Se você apresentar uma solução diferente dos demais, se aquilo que os teus resultados for melhor do que os demais. Mas nós cristãos queremos viver coisas sobrenaturais fazendo o mínimo. Nós queremos ver o agir de Deus fazendo o mínimo. Às vezes a gente se gasta pela esposa, se gasta para o marido, se gasta para o amigo, se gasta para o colega, se gasta para o patrão, se gasta para as pessoas de fora. Mas aquele que quer nos levar a patamares maiores, a gente não se gasta, a gente acha que é desperdício de tempo. Ou então, como é? Não compensa. Mas compensa gastar tempo com A, compensa gastar tempo com B, e não compensa gastar tempo com aquele que é o Criador do universo, aquele que conhece as nossas necessidades e que quer nos fazer triunfar diante das situações. A quem compensa realmente se dedicar? A quem, igreja? O Senhor. Mas justamente aquele que é dono de todas as coisas, é a esse que normalmente a igreja menos se dedica. Tiago capítulo 2, verso 23 diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o quê? Amigo de Deus.
Se eu quero ser amigo de Deus, eu preciso crer que Deus quer me levar a um outro patamar e eu preciso andar com Ele. Por que você é amigo do William? Por quê? Porque vocês começaram a andar juntos. Por que, Idélia, que você é amiga da Rebeca? Porque vocês andaram juntas. Por que a Rebeca, que antes de ser esposa, você se tornou amiga do Mateus? Porque andaram juntos. E quando a gente anda junto, a gente conhece a outra pessoa. E a gente sabe, vale a pena investir. Vale a pena se dedicar. E como é que a gente se torna amigo? Quando a troca é recíproca. Eu dou, mas eu também recebo. Como a missionária falou. Se você tem uma pessoa que diz que é seu amigo, mas ele só se apresenta no dia que ele está precisando, que ela está precisando, é seu amigo? Não. Quem é seu amigo? É aquela pessoa que está sempre procurando manter contato com você. Aí você não quer nem receber, mas você está lá ligando. Fulano, fala comigo, fulano. Fulano, e aí, como é que está? Poxa, essa pessoa se importa comigo. Essa pessoa, e o verdadeiro amigo é aquele que é seu amigo sem te pedir nada. Simplesmente quer ter relacionamento com você. Simplesmente se preocupa com você. Se você está chorando, se você está sorrindo, se você comeu, se você dormiu, se você está bem. Essa pessoa se preocupa com você. Então esse é seu amigo. Quando a pessoa só busca você quando é para fazer um lanche, quando é para fazer um passeio, quando precisa de uma carona, isso não é teu amigo. A pessoa que só está com você quando você tem alguma coisa a oferecer, não é teu amigo. Amigo é aquele que está com você nas horas boas, mas principalmente nas horas difíceis. Aí você falou assim, aí a missionária perguntou, você tem amigos? Aí você falou, não. Eu sei que às vezes, que hoje em dia, particularmente hoje em dia, está difícil ter amigos. As pessoas se tornaram muito interesseiras. Mas no meio da multidão, observa se tem alguém que se importa com você. Se tem alguém que está disposto a pagar preço por você. Você conhece alguém que está pagando o preço por você? Já pagou. Ou que já pagou preço por você? Esse é seu amigo. Você conhece alguém que está buscando, se preocupando com a sua necessidade? É seu amigo, sua amiga. E acima de todas essas pessoas está o quê? O Senhor. Ele está sempre preocupado com a gente. Amém? Segunda coisa que eu aprendo é que ele diz que um amigo meu, ele vai buscar solução na casa do amigo porque um outro amigo estava passando por dificuldade. Estava andando, estava de viagem, estava cansado e precisava de um apoio. Não pode haver intercessão sem que haja amor e compaixão. Eu só vou orar, e aí é o outro motivo pelo qual o Senhor, o Espírito Santo está nos levando a ter uma vida de oração, porque quando eu dobro o meu joelho, como eu estava falando hoje, pela manhã eu fui para o joelho orar. E uma das pessoas que eu orei, ela está aqui, ela sabe disso, foi a Maiara. Eu fiquei entre 30 e 40 minutos orando só pela Maiara. Eu achava que ia fazer uma oração de 10 minutos ali, 7 horas da manhã, mas não. Deus falou assim, ora por ela. Eu tenho algo grande para fazer na vida dela. Tá bom, Senhor, vamos lá, vamos orar, vamos interceder, vamos clamar por fogo, vamos fazer alguma coisa, Jesus. Porque eu, como pastor, vocês não sabem, mas eu como pastor, sei as lutas que Maiara está enfrentando. E hoje ela está aqui, para a glória do Senhor, depois de quê? Quase 2 meses sem conseguir estar aqui, porque toda semana já ia lá puxava a cadeira, quebrava o banco, fazia o Uber não aparecer, e voltava, caía da escada, o cachorro mordia a canela. 2 meses de guerra espiritual. Ela está aqui hoje para a glória do Senhor. Podemos dar um glória a Deus por isso? Podemos aplaudir Jesus pela chegada da Maiara. Venceu para a glória do Senhor. Mas por que eu estava ali no joelho? E eu sei que vocês também têm orado por mim. Amém, igreja? Amém. Porque só ora pelo irmão quem tem amor e compaixão no coração.
Amor, compaixão pelo próximo, isso é fruto do Espírito Santo. Quem não gosta de orar pelo seu irmão, não se compadece da dor do irmão, da necessidade do irmão, é porque não tem o fruto, um dos frutos do Espírito Santo na sua vida. Eu só vou orar por quem eu amo. Eu só vou sentir a dor do outro porque eu tenho o amor de Deus no meu coração. Temos que interceder com amor e compaixão pelos amigos em nossas orações, antes, porém, de temos de provar que somos, de fato, amigos de Deus. Porque eu só vou orar pelo amigo do amigo se primeiro eu for amigo de alguém. E Deus está perguntando para mim e para você, como nós lemos lá em Tiago. Somos amigos de Deus? João 15. Você tem feito o que eu tenho mandado? Assim você vai provar que você é meu amigo. Então, se eu provo que eu sou amigo de Deus, logo o Espírito Santo manifesta o amor no meu coração e eu vou orar pelos meus irmãos. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que eu quero dizer com isso aqui nessa palavra? Quando eu não gosto de oração, quando eu não me importo com quem Deus tem colocado ao meu redor, não é ao derredor, ao redor, congregação, irmãos em Cristo, família espiritual, ou talvez um amigo que não está aqui, tipo a mãe, o pai, o irmão, o primo, que Deus quer salvar. Quando eu não me gasto em oração por ele, eu estou sendo como uma pessoa comum. Eu estou sendo como uma pessoa comum. E as pessoas comuns, as pessoas que estão lá fora, são pessoas que não têm Deus. Não vivem para Deus. E eu digo, a gente fala que a gente vive para Deus. Vivemos para Deus? Vivemos? Sim ou não? Sim. Mas como é que eu vivo para Deus se eu não me importo com meu irmão? Se o meu pastor está me convocando para a oração e eu não me envolvo na oração? Se eu não estou nem aí para o irmão que está chorando, se eu não estou nem para o irmão que está passando ataque de Satanás? É normal o diabo ficar atacando, mordendo, levantando o cachorro para morder a canela dos outros? É normal o irmão ficar, do nada ficar caindo na escada? É normal do nada, por exemplo, estar sendo atacada de saúde aí, com enxaqueca e outras coisas? Isso não é normal. Isso não é normal, igreja. Não é normal nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo já há quase uns 3 meses aqui na igreja. Uma luta, ataque de todos os lados do inimigo. Eu falo para vocês não conhecem a vida um do outro, mas eu, a missionária, que fazemos discipulado de um por um, a gente sabe que cada um está enfrentando. E todos estão sendo atacados. E o que é pior, você está sofrendo a sua luta, mas o pastor, a missionária, recebe ataque de todos os lados porque estamos combatendo pela vida de vocês. E quem é que ora por mim e ora pela minha esposa? Quem é que ora pelos seus líderes? Quem é que está se importando com a vida do pastor? Quem é que está se importando com a vida da missionária? De fato, de pagar preço, de acordar e orar. Deus, toma meu pastor em tuas mãos, toma a missionária em tuas mãos. Vai lá, Senhor, está com providência. Não estou falando que não tem alguém aqui que não esteja fazendo, mas bom seria se a Márcia estivesse na mesma visão, entrasse na visão, pagasse o preço. Satanás tem que correr. Quando a igreja entra em oração, o inimigo ele não pode permanecer de pé. E é para isso que o Senhor está nos chamando, para nos preocuparmos com a dor um do outro. E aí eu digo para vocês, pastor também sente dor. Pastor também chora. Missionária também sente dor. A missionária também chora. Cada um tem sua dor individual. E nós, normalmente, choramos por todos. Aí você fala aquela hora, eu tenho orado. Aí a pessoa faz uma oração de 10 minutos. Só por ela foi 40 minutos. Aí, imagina, 40 de Maiara,
30 de Josi, mais meia hora de Thalita, mais 3 horas aqui. Qual o sobrenome de vocês? Sobrenome? Nascimento. E o seu? Teixeira. Então você é Nascimento Teixeira. Então dos Teixeiras, dos Nascimento Teixeira, dos Barbosas. Não? Quem mais sobrenome tem aqui? Qual o sobrenome lá? Dos Oliveiras, porque não é só você, é a sua família, ela é alcançada por intermédio. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está ministrando nos nossos corações aqui hoje, igreja? A importância de nós nos fecharmos em oração, de nós se preocupar com a dor do irmão. E diz a palavra que aquele homem, né, estava deitado, não podia se levantar, porque iria acordar os seus filhos, mas a constância, a palavra, o pedido daquele amigo que estava batendo a porta, vai chamar a atenção dele. No versículo 6 ele diz assim: não tenho nada, ou não tenho pão, eu não tenho condições de suprir a necessidade daquele outro amigo que chegou em minha casa. E aí ele vai ouvir aquela história, ele dizendo: me ajuda, me abençoa, me responde, faz alguma coisa por mim, fulano, por favor me atenda, fulano, eu não posso abrir a porta, mas meu amigo, eu tenho um outro amigo que está passando por isso, e eu estou passando, eu preciso ajudá-lo. Imagina ele falando aquilo constantemente, e ele agora deitado, vendo aquilo, escutando aquilo e avaliando se fosse ele. Eu quero chamar a tua atenção para o seguinte agora: só quem já passou por necessidades sente compaixão pelo necessitado. Só quem passou por alguma situação de necessidade na vida, seja ela por dor, por necessidade financeira, consegue sentir a dor de outra pessoa. Exemplo, só consegue entender a dor de uma mulher que está em trabalho de parto quem já deu à luz. Nós, homens, por exemplo, a gente nunca vai entender vocês. Nem quero. Tem um pessoal que está querendo, né? Mas o homem não entende. Não tem como. A gente nunca vai entender a dor de vocês. Mas vocês, quando por exemplo, suponho que Rebeca engravide e vai dar à luz. Quando ela olhar para a cara da Maera, tu sabendo que está sentindo, garoa, está ruim do teu lado. Quando Thalita, né, olhar para a cara de Rebeca, rapaz, está ruim, rapaz. Passei por isso aí, porque já passou, sabe como dói. Alguém já teve um osso quebrado aqui? Não, já estão aqui. Ó. Então, quando você fala assim, o antebraço que quebrou o osso, esqueci o nome do osso aqui agora, quebrou, quando falar o William vai falar, eu sei que dor é essa, eu já passei por isso. Então imagine agora que a dor daquele amigo, a necessidade daquele amigo, a situação que ele apresenta para aquele amigo vai importuná-lo, porque ele sabe a dor, a aflição que ele estava vivendo do lado de fora. Aí a Bíblia fala, no livro de Isaías, capítulo 53, que não está aqui, mas o Espírito Santo me faz lembrar, que o Senhor Jesus era um homem experimentado, um homem de dores. Não há coisas que nós vivamos que ele não sentiu na sua pele. Ele pode não ter passado exatamente como durante a sua época de ministério, mas como ser humano, ele sabe a dor que o homem sofre quando está passando por um momento de aflição nessa terra. Então, quando a gente chora, quando a gente clama, ele fala assim: Pai, abençoa a Idélia, Pai, abençoa a Rebeca, Pai, abençoa a Josiliane, Pai, abençoa a Simone, Pai, abençoa o André, porque eu sei o que ele está passando. Mas ele vai dizer para mim e para você: apesar de saber o que você está passando, eu preciso que você diga o que você está sentindo. Nós precisamos ter essa intimidade, dizer: Senhor, eu estou passando por essa aflição. Lembra que eu falei com você, falamos aqui na célula na quinta-feira. A gente precisa ter argumento para tratar com o Senhor, usar a palavra, falar o que estamos sentindo. Ele sabe, mas Ele quer nos ouvir. Deus sabe o que a gente está sentindo, mas Ele quer nos ouvir. Porque quem sabe o tamanho da dor é quem está passando pela dor.
Então não adianta você pedir às pessoas para orar por você. Não adianta ficar pedindo às pessoas para orar por mim, se eu não disser para Deus exatamente aonde dói e o quanto dói. Porque é a minha oração que vai mover o quê? O coração do Senhor. Só quem tem necessidade sabe como pedir. Só quem tem necessidade, ou somente o dono da necessidade, sabe como pedir. E diz a palavra que aquele homem recebeu uma palavra negativa no versículo 7. Não importune, não posso levantar-me para te dar o que você pede. Está lá. E aí vem aquela palavra que talvez tenha causado uma decepção e uma resposta inesperada. E eu aprendo com isso que Jesus estava ensinando que a nossa fé, muitas das vezes, ela precisa ser provada. A nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro. Por isso, às vezes, Deus demora um pouco mais a responder. Aquele homem não poderia de imediato levantar para abençoar o amigo que estava à porta batendo? Podia ou não podia? Podia. Era só levantar com um jeitinho, né? Passar um fio, depois passar o outro, ir lá e pegar o pão que aquele homem precisava. Porque, por certo, ele também talvez já tenha passado por um momento de aflição. Por que é que Jesus enfatiza que ele não foi atender de imediato? Porque a fé daquele homem estava sendo provada, testada. Isso significa que a gente precisa ser o quê? Insistente, perseverante. Pergunte para o seu irmão o quanto você tem sido perseverante na oração. O quanto você tem sido perseverante na oração. Orou uma vez, orou duas, não aconteceu. Tá bom. Não vou orar mais não vai acontecer. A maioria das pessoas são assim. Vocês não vão ser assim a partir de hoje, amém? Amém. A gente precisa ser insistente. Deus está testando a nossa fé. Deus está testando o nosso ânimo. Deus está testando para ver o quanto a gente quer a bênção. Porque a gente só dá valor àquilo que a gente sofre para receber. Aquilo que dá trabalho. É assim ou não é? Quando você luta, quando você paga preço, não está sendo assim, Cauê, para fazer lá após, estou cansado, mas eu tenho que estudar mais essa matéria, tenho que me aprofundar nesse assunto, eu tenho que me preparar para fazer um trabalho de final de curso, dá trabalho. Mas quando chegar lá o canudo, quando chegar lá a botar a beca para receber a graduação, só quem passou pela luta sabe o tamanho da satisfação do que está alcançando. Não é? Então o Senhor está falando para nós aqui nessa noite, eu estou testando a sua fé. Eu quero levar você a um novo nível. Quero levar você a um novo estágio. Quero fazer com que você entenda que pessoas passaram pela mesma coisa que você está passando, e quando eu te dar a bênção, você vai ter referências para dizer, olha, eu passei por isso que você está passando, eu perseverei em oração, eu perseverei aos pés do Senhor, eu acreditei no milagre, eu fiz a minha parte, e olha onde eu estou hoje. Então, se eu passei por essa prova e venci, você também vai vencer. Mas a gente só consegue falar isso para as pessoas com veemência, com verdade, sabe? A gente só convence as pessoas daquilo que a gente está falando quando a gente passou pela prova. Quando eu falo de milagre porque aconteceu na vida do outro, é uma coisa, mas quando eu falo de milagres que eu vivi, de livramentos que eu recebi, é diferente. O poder de convencimento é muito maior. Então Deus está dizendo para você aqui hoje, para nós aqui hoje, que você não vai viver do milagre dos outros. Dá para ouvir um amém para isso? Deus não quer que você viva de milagre dos outros. Deus quer que você viva dos seus milagres. Deus não quer que você tenha referência dos outros. Deus quer que você seja referência.
Deus quer que você seja referência. Lá em Garça, lá, sei lá, esqueci de onde a Maiara veio, né? Nós lá pro Rio, o pessoal do Rio de Janeiro, vocês lá para a Bahia, para a família de vocês, e dentro da família. O maior testemunho dela é o nosso texto, a maior pregação é o nosso testemunho. É a pessoa olhar, olha quem era fulano e olha como ele está agora, olha como vivia ciclano e como ela está agora, e a pessoa vai dizer assim, Deus mudou a vida dele, Deus mudou a vida dela, e você vai dizer, sabe como Deus mudou a minha vida? Sabe como Deus mudou a minha história? Porque eu perseverei em oração, porque eu não entreguei os pontos, porque eu não renunciei ao meu chamado, porque eu não aceitei a situação que eu estava vivendo. Tem gente que não muda a situação porque aceita viver aquela situação caótica, aquela situação periquitante que o diabo coloca na vida da pessoa. Às vezes a gente erra das situações na vida da gente que veio dos pais. Os pais tomaram decisões que geraram consequências que nós trazemos conosco no início da nossa caminhada. Mas não significa que porque você nasceu num lar conturbado, viveu numa família problemática, que você tem que ser problemático, se tornar problema na vida dos seus filhos e perpetuar problema na sua linhagem. Não é assim. Você pode mudar a sua história. Olha o ano que nós estamos vivendo, o ano de Abraão. Deus tirou ele lá de Ur dos Caldeus. Tirou lá daquela terra aquela terra de prostituição, aquela terra de idolatria, e levou ele para uma nova terra. Diz para ele, sai do meio da tua parentela, larga esses costumes, vai viver o novo. E eu quero dizer para você que hoje, no nome de Jesus, Deus está dizendo para você, vá viver o novo de Deus. Toca no ombro do teu irmão e diga, Deus quer que você viva o novo. Toca no ombro do teu irmão e diga, Deus quer que você viva o novo. E quando é que você começa a viver o novo? Quando você entende que é aos pés do Senhor, na oração, na dedicação, na renúncia diária, que você abala o inferno e muda as circunstâncias da sua vida. Satanás quer que você recue, Satanás quer que você abaixe a cabeça, Satanás quer que você aceite a situação que você está vivendo, porque é cômodo para ele. Satanás é como um povo que tem aí, que eu não vou dar nomes aqui, mas você sabe que não quer que o povo tenha cultura, não quer que o povo estude, porque a ignorância é uma bênção para eles. Quando as pessoas não têm cultura, quando as pessoas não têm conhecimento, elas podem dominar, levar para onde quer. Mas Deus está dizendo para vocês aqui hoje, como a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, quando você conhece quem você é, o que Deus tem para você, o que Deus tem para você, não é porque Deus tem para A e para B, não. Ah, fulano está prosperando, fulano está uma bênção, e você? Você também. Se outras pessoas puderam prosperar, Deus está dizendo para você que hoje, se você acordar para o que eu tenho com você, se você entender o chamado, se você entender o que você precisa fazer, se você aceitar o desafio, se você entrar na visão, eu, Deus, não pastor, eu, Deus, eu mudo a tua história, eu mudo a tua casa, eu mudo o teu casamento, eu mudo a tua vida financeira, eu mudo a tua saúde, eu mudo as suas circunstâncias e faço você referência para as pessoas que achavam que você ia ser uma derrota. Eu sou um exemplo disso. Muitas pessoas achavam que eu ia dar em nada. As palavras que eu ouvi eram a palavra de derrota. Mas eu disse, quando eu tinha 15 anos de idade, falei, eu não vou viver a história da minha parentela. Eu não vou ser miserável como aqueles que me trouxeram ao mundo. Não vou. Eu não vou dar uma vida miserável para os meus filhos. Eu decidi, no Senhor, quando Deus me chamou, eu disse, Senhor, eu estou aqui. Eu falei, mas o Senhor não sente nada. Eu sou ruim para chuchu, mas tu está me chamando? Eu vou. Vou deixar o Senhor mudar a minha história. E Deus mudou a minha vida. É isso que Deus quer fazer com vocês também. Mas para Deus mudar a nossa vida, para Deus mudar a nossa história e nos fazer referência, a gente precisa aceitar o chamado. Me desculpe a palavra, mas deixar de preguiça, mandar a preguiça embora. Porque a gente não tem preguiça para ir para a praia, a gente não tem preguiça para ir a uma cachoeira, a gente não tem preguiça para ir para o bar, a gente não tem preguiça para ir para a churrascaria, a gente não tem preguiça para trabalhar e fazer as pessoas ficarem ricas. Agora, quando é para a gente tem preguiça. É assim ou não é?
Quando ele vai buscar Deus, eu não posso, eu estou cansado. Mas se o patrão falar, trabalha 1 hora a mais, sim, senhor, patrão. E o patrão está ficando rico e a gente ficando cada vez mais lascado. E longe de Deus. Conheço uma parte de gente assim. Eu conheço também. E isso aí, não é só a gente aqui, não. É uma multidão de pessoas que são assim. Eu não posso servir a Deus, mas se a namorada falar, vamos para tal lugar, tá bom, vamos. Tem que pagar. Olha, eu quero ir no show tal, vai custar R$300. O pessoal vai lá, dá um jeito e compra o ingresso para ir para o show. Chega um dia antes, fica passando frio, passando fome, passando sede, fica em pé igual um louco, espera aquele artista passar de longe, ainda fica lá linda, se destruindo. Põe faixinha na cabeça. Com faixinha na cabeça, né? Comendo comida fria, passando frio, dormindo no chão, para ver uma celebridade que nem conhece, que não vai dar o menor valor ao nosso desgaste. Aí Deus fala assim, vem estar comigo, vem caminhar comigo, vem experimentar do melhor. Estou cansado, Senhor. Posso não, Senhor. Amanhã eu tenho que fazer tal coisa, então hoje... Será que nós somos realmente amigos de Deus? As nossas atitudes dizem que nós somos amigos de Deus? O amigo sabia que tinha um amigo e foi buscar esse amigo para ajudar um outro amigo. E diz a palavra que aquele amigo que estava deitado em sua casa, por causa da constante oração, por causa do tempo que ele ficou batendo a porta da sua insistência, ele se levantou e foi lá e entregou nas mãos dele aquilo que ele precisava. Será que eu e você, como amigos de Deus, temos condições hoje, ou vamos tomar coragem de ficar batendo na porta do Senhor e dizer, Senhor, eu quero a minha bênção. Eu preciso que o Senhor me abençoe para que eu abençoe fulano. Eu preciso que o Senhor me abençoe porque eu preciso ser uma bênção na minha parentela. Eu preciso ser uma bênção para mim, eu preciso ser uma referência para a minha família. Deus pode contar comigo, pode contar contigo. Quem aqui aceita o desafio? Deus pode contar com você para mudar não só a sua história, mas a história da sua família, da sua parentela. Já vou para o encerramento. Olha lá no versículo 8. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhe por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que lhe houver necessidade. Deus conhece as nossas necessidades, mas o que Ele quer que a gente faça? O que Ele quer que a gente faça? Peça. E quando a gente começar a pedir, diz a palavra, que Ele dará tudo o que nós pedimos. Você pode pensar assim, tudo? Sim, tudo. Quem é o maior interessado na tua felicidade, irmão? Deus. É tu? É Deus. A gente esquece disso. Jesus precisava passar por tudo que ele passou? Nem só. A palavra, o ensinamento é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, para que nós fôssemos salvos, Jesus só precisava fazer o quê? Morrer. Só. Para mim seria sério. muito difícil. Não, é sério. Entenda o raciocínio. Ele só precisava morrer. Ele não precisava passar por aquela sequência de açoites. Ele não precisava ser cuspido.
Ele não precisava passar por humilhação. Ser negado. Entendeu? Então, todo o sofrimento que ele passou foi para quebrar em nossas vidas maldições, quebrar em nossas vidas sentenças, para nos curar, para abrir portas que estavam fechadas. Então, cada atitude do Senhor, ele foi tomando chaves da mão do inferno, do inimigo. É meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu também. Então, preste atenção numa coisa. A nossa vitória no Senhor, ela é completa. Salvação, nós já recebemos. Se a gente viver uma vida de comer arroz com feijão, nós somos salvos. Se nós começarmos a comer filé mignon, nós somos salvos. Não entendi, pastor. É que além da salvação, Deus quer que você viva uma vida melhor. Dá para dar um glória por isso? Glória a Deus. Irmão, se você ficar em casa, guarde isso. Se você for para casa hoje, ficar em casa, aí não vai ficar em casa fazendo besteira, mas você ficar em casa ali, louvando e adorando o Senhor, no seu quarto trancado, dando glória a Deus. Não sai para lugar nenhum, não vai estudar mais, não vai para a faculdade, não vai para o trabalho, fica dentro do seu quarto, quietinho. Não veio mais à igreja. Você perdeu a salvação por isso? Não perde. Porque nós já somos salvos. Ela já foi dada. Ela já foi dada. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Então, isso é revogável. Guarda isso, Rebeca. Então, por que eu tenho que caminhar, pastor? Então, por que é que eu preciso ir à igreja? Por que é que eu tenho que me relacionar com os irmãos? Por que é que eu tenho que frequentar a escola bíblica? Por que é que eu tenho que frequentar o culto de oração? Por que é que eu tenho que frequentar a célula? Porque Deus está te preparando para passar de estágio por estágio. Deus quer que você mude de emprego. Deus quer melhorar o teu salário. Deus quer mudar o seu casamento. Deus quer mudar o seu relacionamento com seus amigos. Deus quer mudar o seu relacionamento com o seu patrão. Deus quer te fazer mais inteligente na palavra. Deus quer te preparar para pregar. Deus quer te preparar para tirar outras pessoas das garras do diabo. Está entendendo? Deus quer fazer você conhecido. Deus quer te dar um nome. Deus quer te dar status. Então, o sacrifício do Senhor é para abrir portas na vida da gente, para nos levar a posições, a situações, a estados que nós nem imaginávamos possuir. Mas para isso eu preciso perseverar em oração, perseverar no caminhar. Eu preciso me relacionar com Deus. E se eu me relaciono com Deus, Ele me coloca diante de pessoas. Se Ele me coloca diante de pessoas, Ele abre portas. Se Ele me coloca diante de pessoas, Ele me leva a criar o quê? Vínculos, alianças. E isso tudo vai me projetando. E se eu me relaciono com Ele, aquilo que estava feridas abertas, coisas que eu vivia, que foram heranças do passado, Ele vai curando, tirando da minha vida. Então entenda isso. Deus quer te levar a um novo estágio. Deus quer te levar a uma nova condição de vida. Mas tudo começa na oração. Fique de pé no nome de Jesus.